Graças para as queridas que vocês me ouvem. Amém. Maravilha. Deuteronômio, capítulo 22. É isso? Vamos lá. Nosso 30º dia de devocional, né? 22, Deuteronômio 22 ao 26 aqui. A gente está acompanhando, né, Moisés, das diversas leis do povo. Ele está falando pela segunda vez a lei agora para aquela geração que eram os filhos, né, da geração que pereceu no deserto. Geração que Deus fez uma aliança com eles, eles quebraram essa aliança. E Deus agora estabelece essa nova geração para entrar na Terra Prometida. E Deus, então, está por meio de Moisés recitando pela segunda vez a lei para todos eles. E aí a gente consegue ver esse aspecto de conselho, né, de alguém, de um Deus amoroso que tá o tempo inteiro instruindo esse povo a andar. Olha, como um pai, né, aconselhando, como um avô aconselhando, como um irmão aconselhando, ele dizendo, olha, vai por esse caminho aqui, não se desvie do Senhor. Se vocês andarem com esse procedimento aqui, vocês serão abençoados. Assim como é hoje. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos, né, sobre isso, e aí os irmãos dizendo, olha, como apresenta um Deus amoroso, né, aconselhando, dizendo, olha, faça assim, é simples, assim como é para a nossa vida hoje. Vamos andar por esse caminho, né? É tão mais fácil, né? Então, esse aspecto do caráter de Deus, né? Desde o Velho Testamento, um Deus extremamente amoroso. Capítulo 22 de Deuteronômio. E, Senhor, nós pedimos que teu amado e doce Espírito Santo nos conduza mais um dia de devocional, na revelação, no discernimento da tua palavra, que afete os nossos olhos e ilumine o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a tua palavra que revela, a tua palavra que discerne, a tua palavra que faz divisão daquilo que é natural, aquilo que é espiritual, aquilo que é da carne, aquilo que é do espírito. Nos conduza nesse caminho de transformação até chegarmos à plena varonilidade, a maturidade, conhecimento de quem o Senhor é. Afete-nos, ó Deus, primeiras palavras da tua palavra e na nossa vida, no dia a dia, a gente consiga perceber, discernir, amadurecer. Não fazermos, ó Deus, operarmos de forma automática como sempre operávamos, com base na nossa cultura, com base nos nossos princípios e valores, ou sem eles que tínhamos antes, ou não tínhamos. Mas nos leva agora a perceber o Senhor em todas as coisas, todas as decisões, a maneira de nós relacionarmos com as pessoas que estão perto de nós, a maneira que nós relacionamos, Deus, seja com um funcionário, seja com um patrão, seja com um chefe, seja com um colega, em qualquer esfera, a gente discerne, e sobretudo discernir o propósito da nossa vida. Nos orienta, Jesus. Queremos que o Senhor seja o governo supremo, prioritário na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deuteronômio capítulo 22, aqui Moisés, então, né, imagina esse ancião, assim, ele falando e aconselhando esse povo, recitando a lei para eles. 22, Deuteronômio. Se o boi ou ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi
de um israelita caído no caminho, não o ignore. Ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará a roupa de homem, e o homem não usará as roupas de mulher. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros, quer esteja em uma árvore, quer no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha uma vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito ao redor do terraço, para que não caia sobre a sua casa a culpa de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Não plante 2 tipos de semente na sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã misturada com linho. Faça bolas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. Interessante, né? Deus aqui, por meio de Moisés, dando instruções, e às vezes parece, vamos lá, o que tem a ver isso aqui, gente? Usar lã misturada com linho. Por que não pode? As nossas roupas mesmo hoje tem um problema, né? O Senhor só estava dizendo que, mostrando o seu caráter, que o seu caráter não é de mistura, não é misturar. Ele estava sinalizando para o povo, olha, não ande um pouco nos meus preceitos, um pouco nos princípios dos outros deuses. Deus estava mostrando seu caráter santo, seu caráter íntegro. Isso é integridade, né? A lei, ela expressa o caráter de Deus, né? Mostrando que Deus Deus abomina toda mistura. É isso que ele estava apontando. Né? Não plante 2 tipos de semente numa vinha. E se alguém fizesse isso, o fruto estaria então contaminado. Né? Ele continua. Se um homem se casar e depois se deitar com a sua mulher, rejeitá-la, falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei-me com essa mulher, mas ao ter relações com ela, descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade à porta a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: eu dei minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem. Aqui, porém, está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão um lençol aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita. Ela continuará sendo esposa dele, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Jesus amado, depois de um fiasco desse, imagina a relação, como é que fica. Agora, filho, casou, filho, tá vendo? Aguenta. Mas, claro, porque tinha esse aspecto interessante, né? O aspecto do Velho Testamento tem essa valorização, esse aspecto da integridade, da lei, né? Sempre apontando para o caráter de Deus. Então, assim, a questão da virgindade, por exemplo, isso é existe uma ênfase, né? Sempre existe uma ênfase da pureza, da santidade, da integridade, de alguém santo no aspecto de ser separado, esperando para a união, assim como a noiva, essa noiva santa, imaculada, a igreja está esperando o noivo nessa pureza. Então esse aspecto muito valorizado e que deve sim ser sempre muito valorizado e celebrado dentre nós. Só que a gente sempre precisa perceber o espírito da lei, o espírito do princípio, porque senão a gente pega a lei, pega a letra, e essa letra mata, essa letra machuca. Aquilo que era para ser uma inspiração, a gente prestando atenção na virtude espiritual, a gente fica apegado propriamente ao fato em si, à lei em si, e perde a relação, a virtude da lei, né? Então, assim, pastor, devemos celebrar isso até hoje? Claro que sim. No entanto,
nós somos um povo, éramos um povo gentil. Então, para nós nunca foi a lei de Deus ensinada desde criança, uma família sempre instruída no Senhor, na lei do Senhor, em cuidado. Não, a gente viveu a cultura do Egito, nossas famílias destroçadas, né? E isso é interessante porque muitas vezes se torna muita acusação. O Satanás condena naquilo que era para ser uma inspiração. Vamos lá, quando alguém com o seu testemunho de virgindade, né, que está se guardando, vai casar, meu Deus, celebrado dentre nós, glória a Deus. Só que Satanás, aquilo que é para ser celebrado, a virtude, se torna agora condenação para o outro. Pô, agora eu já nunca, como eu queria ter aprendido isso, como eu queria ter sido ensinado assim. Esse é o testemunho de muitos. Quando vem jovens, irmãos, relacionamento iniciando, né, nesse cortejo, nessa relação de conquista, de espera, nessa construção, aleluia. Quantos dizem, mas eu queria ter conhecido isso antes, ok. A gente precisa aprender agora que a virtude quando o Senhor nos encontrou, a partir desse momento temos uma nova oportunidade de começar de novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não pode se tornar um mérito. A lei, ela pode matar, sabe por quê? Porque aquilo que era para ser uma inspiração, se tornar um mérito. Aquilo que era para ser uma inspiração para o outro que não conseguiu, para o outro que não foi ensinado assim, agora fica o quê? Uma condenação e uma acusação. E a gente precisa entender que o princípio sempre da palavra de Deus, agora na graça, tudo novo se fez. As coisas velhas se passaram. Então, sabe, nasceu do Espírito agora. Porque senão a gente vai viver no mérito. Tá bom. Então se é condenação para quem não é mais, para quem perdeu a sua virgindade, porque foi ensinado no Egito mesmo, nunca valorizou, ou que fez bagunça mesmo. Se isso se torna acusação, ok, isso se torna mérito para o outro. Aquilo que era para ser uma alegria, eu já compartilhei isso, interpretações que eu tive, conflitos durante o tempo que eu queria relacionar e tal, e eu ficava orando, Senhor, eu quero uma pessoa virgem. Ok, isso é ruim? Não é ruim. Pode ser um pedido? Claro que pode ser. Agora, eu vou falar da minha experiência. Aí o Espírito Santo, eu disse, eu quero. Só que eu estava nessa base porque eu estava olhando na minha condição. E pela minha condição, eu achava o direito de pedir alguém igual. Aí, o Espírito Santo veio e disse, entendi. Então quer dizer que tu não te guardou para mim, tu te guardou para ti, porque agora isso é um pré-requisito. Isso é um direito. E eu achando que isso aqui é a coisa mais divina. Isso aqui é justiça própria. A praga. Estou pior do que quem bagunçou. Justiça própria. Porque eu acho que a condição é aquela. Tá vendo? Isso agora me dá direito para eu colocar Deus na parede, para eu colocar qualquer outro, e julgar quem não é. Aí o Espírito Santo diz assim, tá bom, eu posso aceitar todas as pessoas, inclusive tu, pecador, e pegar minha santidade, colocar em ti e redimir, mas tu não pode. Então tu não tem, entendi. Tu quer ser o noivinho da relação, mas tu não tem o espírito do noivo. Porque o espírito do noivo é escolher uma noiva toda arrebentada, mas fazer ela santa e imaculada. Uau! Esse é o espírito do noivo. Aí o Espírito Santo me moeu. Esse aleluia. Eu disse, Senhor, é nós. Tá aqui o todo pitimbado que foi chamado de santo. Tá aqui aquele que era na natureza caída, que o Senhor chama de filho. A tua santidade tocou em mim e me fez puro. Teu amor me fez pertencente. Tá aqui. Tô aqui. Eu era um pecador, agora sou justo. Por quê? Porque quando o justo tocou em mim, me justificou. Não fui eu que profanei o santo. Isso era Velho Testamento. Agora é o santo, quando tocou em mim, me santificou.
Agora o puro, quando tocou em mim, me purificou. Esse é o espírito da mensagem. Pastor, então quer dizer que não tem muito valor, dá para bagunçar um pouco? Não, você é de outra natureza. Claro que tem valor. Mas isso nunca para ser um pré-requisito e um mérito diante de Deus. Mas, sobretudo, a condição, ela não se sobrepõe ao Espírito. O Espírito de Cristo. Amém? Aquele que se guarda faz bem. Sobretudo, que carregue o Espírito do noivo. O Espírito do noivo não é de escolher uma noiva perfeita, mas é de aperfeiçoar essa noiva. Não é de escolher um homem perfeito, mas aperfeiçoar, porque o santo vai santificar aquele que não era santo. É sobre isso. Isso é ser uma igreja redentiva com o Espírito de Cristo. Deus está falando, olha, se alguém ficar condenando o outro, na lei era assim, não é coisa nenhuma, e daí agora trazer a prova da família, olha o evento aqui, chama os parentes, e daí coisa, daí a sogra já briga, o sogro já se mete, e dá um evento, né, e leva para o sacerdote, leva para o pastor resolver, é um evento. Agora olha aqui no 22, se um homem for surpreendido, deitado com... 20, se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar a prova da divinidade da moça, ela será levada à porta da casa do pai e ali os homens da cidade apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa do seu pai. Elimine o mal de vocês. Então, assim, se fosse isso de fato acontecer, se tivesse acontecido, ela deveria ter falado antes, cometeu um ato vergonhoso, é uma desonra. Agora, se o homem fizesse uma acusação falsa, então os pais dela apresentariam aos líderes da cidade e castigariam o homem. Aplicariam a ele a multa de 100 peças de prata que serão dadas ao pai da moça. Depois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita. Então, assim, tudo isso apontava para que, meu Deus, olha só como é severa a lei. Sim, aqui é o rigor da lei. Mas tudo isso apontando para o caráter santo de Deus. Que não houvesse profanos dentro do seu povo, certo? Por isso que tinha os rituais de purificação, ok? 22. Moisés continua falando aqui. Se um homem for surpreendido, deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com que se deitou, eliminem o mal do meio de Israel. Então aqui uma situação de adultério. Olha só, essa era a lei, né? E aí, a gente diz, pastor, mas agora estamos na graça. A graça piorou um pouquinho. Como assim? Jesus disse, se olhar com desejo impuro no seu coração, já cometeu adultério. Restou quem? Sobra quem? Sobra ninguém. Tá vendo? Que alguém pode se gloriar, né? Eu nunca. Nunca. No coração, não. No pensamento, nas ideias, nunca matei ninguém, eu não mato, não roubo, não me prostituo. Aí Jesus diz o seguinte, se pensar, que nem a esposa do Billy Graham, perguntar pro Billy Graham, já pensou em separar a senhora já pensou em separar dele? Ele disse, não, separar não, mas matar ele umas quantas vezes. É mais ou menos, tá entendendo? Então, às vezes a gente acha que, a pior coisa, a justiça própria é uma praga. É a praga. Ela nos leva para o mérito ou leva para o vitimismo. É assim. Ou a gente está condenado e vítima e tal, olha só tudo que foi que eu fiz, ou a gente está cheio de mérito requerendo alguma coisa. Né? E Jesus vem e diz, olha, agora todos precisam de um Salvador. Por isso que ninguém pode confiar que é bom. Eu nunca. Pois é, mas já pensou. Acabou. Eu nunca adulterei. Tá bom, mas se pensou no coração, acabou. Entendeu? Aí não sobra ninguém. Eu nunca me prostituí. Beleza. Você pensou no coração, já prostitui. Tá entendendo? Então agora não é o rigor da lei, agora é o Espírito. Tá vendo? Então,
Por quê? O que estava apontando? Todos precisam de um salvador, ninguém consegue se salvar por si próprio. Ponto. Moisés continua falando. Se em uma cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, leve os dois à porta daquela cidade e apedrejem-os até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Elimine o mal do meio de vocês. Aqui você vê que são situações extremamente específicas, né? Se uma cidade, um homem se encontrar com uma jovem prometida, ela está prometida em casamento, se deitar com ela, leva os dois à porta da cidade e apedrejem. Os dois são culpados. Por quê? Que a moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro. Sabe aquela coisa, eu não queria, mas também não gritou. Então aquela coisa, não roubei, mas escurei a escada. Tipo assim, fui participante. Então, que gritasse por socorro, então, porque ali estava tendo um crime. Mas dependendo do boy, não tá aceitando, né? Então, aí diz os dois são culpados, vai dar problema pros dois aqui, tá? Irmãos, esse é o rigor da lei, tá? Mas nós estamos na graça de Deus, amém? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Tem uns que dizem, pastor, acho que podia estar valendo essa lei. Sim, porque se alguém quer garantir a pretendente, garantir o irmão, sai, para ninguém mais olhar. Acho interessante isso, né? Como a gente busca uma segurança. Às vezes eu até comento, um dos grandes erros da relação, ainda mais na nossa geração, que quer antecipar as coisas, uma geração ansiosa, é tentar, às vezes eu percebo isso, no relacionamento, no tempo de se conhecer, um começa a cobrar do outro, coisa que é como se fossem casados. Tem um sentimento de posse do outro, e não é. Não, casar. Quando casar, agora sim foram unidos. Enquanto não houver isso, tem esse negócio de ficar cobrando coisa que fizesse, que desse tal resposta. Não. Pastor, mas não é para observar? É para observar, mas não para requerer. Você fica vendo, fica sinalizando, pode até demonstrar aquilo que percebe, que gosta, que não gosta e tal, mas é isso aí, é para perceber, é isso mesmo? É isso mesmo? Tá entendendo? Já viu? Que o guri não é do pega? O guri foge do serviço? Né? Ou que a guria não é muito da limpeza? Né? E aí, às vezes, fica aquela coisa durante a relação cobrando como se fosse um casamento, e não é. A pessoa está casada, às vezes eu vejo assim, uns de longe, assim. Fiquei percebendo. Agora no Summer 20 dei uma olhada, assim. Por quê? Porque está requerendo uma segurança da relação que não tem. Por quê? Porque aí existe muitas vezes uma carência muito grande, esse sentimento de posse. Adolescente, em várias coisas, né? A gente carrega isso, né? Mas essa sensação da segurança da posse, né? Porque, afinal de contas, a gente é carente, né? A gente quer ter certeza que a gente é amado, a gente faz isso com dinheiro, a gente faz isso com bens, a gente faz isso com pessoas, né? É por isso que se incomoda, porque não deram atenção prioritária para nós no GC, daí a gente ficou incomodado, porque a gente quer a posse do irmão, da irmã, do amigo, do líder, do pastor, do sei lá quanto, né? E a gente precisa respeitar os tempos. Então, esse sentimento aqui na lei estava dizendo, se está prometido em casamento, ninguém toca, né? Que aqui tinha uma questão de um acordo de famílias, né? Hoje não é mais assim. Hoje a pessoa que se promete e diz, meu Deus, eu sou tu é meu, se tu morrer, eu também morro. Dá 15 dias, obrigado, nunca mais vê, e ninguém morreu. Entendeu? Essas paixões loucas, assim. Tá? Mas pode ver, a geração ansiosa e carente, sobretudo carente, né? Meu Deus do céu. É 2 conversas, eu te amo. Mais meia conversa, eu te abraço, mais meia, nós somos um. Né? E partiu o sucesso. É o horror. Por quê? Fruto de carência, que é o sentimento da posse, né? Mas não a virtude da responsabilidade. Né? Então é o seguinte,
Qual é a pedagogia de Deus? A liberdade, o prazer está totalmente ligado com a responsabilidade. Se responsabiliza, tem prazer total. Responsabiliza por metade, tem o prazer da companhia. Não se responsabiliza com nada, nem chega perto. Então, essa é a relação. Como é que tá? Tô conhecendo, tô conversando, tá bom. Então, é esse o prazer. Então, sinalizou a coisa, o negócio avançou um pouco, tá se tornando responsável, tá? Então vai falar com quem precisa, vai falar com o pai, vai falar com a mãe, vai falar com o responsável, vai pedir, torna público. Ok, por quê? Porque tem uma intenção ali, mas ninguém é de ninguém ainda. Tem exclusividade. Fulana falou com ciclano e tal, não sei o que, fica com ciúme porque tá falando com o irmão. Amor não arde em ciúme. E ainda que fosse casado, não arde em ciúme. Tem um zelo, ok. Mas agora, pensando em umas coisas assim, a gente vai falando, pensando em umas coisas impressionantes. Nós vamos resolvendo. Quando vai aparecendo, vamos resolver. Depois que vai acontecendo, vai passando, não vai ter esse tipo de coisa no nosso meio. Não vai. Pode ser desse, não vai. Né? Por quê? Porque o caminho disso é para virar fofoca. Né? Uma coisa, incômodo, sinaliza que não gosta. Sentimento de posse? Para. Ainda que fosse num casamento. O amor, Paulo diz, não arde em ciúme. Não arde. É arder em ciúme. Por quê? Porque não, a equação aqui é a carência. E agora precisa ser compensado com a posse. Do meu. Mas amém. Vamos continuar lendo a Bíblia em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Mas tá pedagogia, tá vendo? Cada instrução aqui é lindo demais. Amém. Olha agora. Outra situação. Na primeira situação, a situação do vídeo 24 aqui, teve um consenso, né? Ela deveria gritar, não gritou. Ela estava alguém que era prometido em casamento e aí deitou com o homem, então os dois agora são culpados. Olha o versículo 25. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, olha aqui uma situação de estupro, somente o homem morrerá. Estupro. Forçou, ela não quis. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Okay? Então, é uma situação de estupro aqui. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia salvá-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromissos de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e deverá casar-se com a moça, pois a violentou. Ou seja, uma situação aqui que ela não fosse prometida em casamento, tivesse uma violência, tem uma punição agora. E essa punição é pagar o dote para o pai da moça e assumir ela agora. Fez a festa, filho? Foi para merenda, agora vai matricular. Né? Agora vai estudar. É assim. Jamais poderá divorciar-se dela. Olha só, depois vai ter uma questão aqui que Moisés dá carta de divórcio, mas pela dureza do coração. Mas olha aqui, ó. Você não vai encontrar na palavra de Deus desejando ou dando permissão para o divórcio. Pela vontade de Deus, não vai. Depois Moisés dá carta de divórcio, permite dar carta de divórcio pela dureza e obstinação do coração deles. Tão duro que era. Tá? Mas não tem. Por quê? Porque o casamento representa o desejo de Deus para com o homem. Uma união que não se desfaz. Deus não fez uma aliança com o povo? Sim ou não? Fez uma aliança com o povo, correto? O povo quebrou essa aliança? Sim ou não? Certo. E Deus quebrou? Não, Deus continuou, permaneceu fiel. Ou seja, isso é o casamento. Um está descumprindo o seu... mas descumpriu. Mas não sinto mais. Mas isso, aquele que o outro. Pois é. Mas o caráter, o casamento é a máxima instituição que revela, que traduz a vontade de Deus para com o homem. Uma relação que, ainda que o homem erre, Deus diz, eu não vou mudar. Eu continuo te amando para sempre. Pagando o preço que for. Entendeu?
mesmo sendo abandonado, mesmo sendo caluniado, mesmo abraçando uma estátua e chamando de Deus, mesmo fazendo ciúme, mesmo que o outro esteja com outra. Olha que loucura isso. Porque olha, vamos lá. Pastor, mas olha só, a pessoa abandonou, separou e disse que não quer mais nada, e agora ele está com outra. Ou ela está com outra pessoa. Ok? E aí, pastor? Mas continua sendo seu marido, continua sendo sua esposa. Não, mas olha só, nem sentimos mais. Não, mas não é por sentir uma aliança. Eu não estou dizendo que é barbado isso aqui, mas quer ver? Deus passou por isso? Claro que Deus passou por isso. O povo abraçando um bezerro de ouro, abraçando uma estátua. E Deus, estou esperando ainda. Continua amando. Você está vendo o caráter de Deus? É isso. O casamento, ele se torna essa aliança se torna tão séria justamente por isso. Por quê? Porque representa o caráter de Deus. E a gente vai aprender a andar em aliança. Não é pelo que a gente sente, é pela palavra empenhada. Deus empenhou a sua palavra fazendo uma aliança com ele mesmo. Por isso que um casamento se dá pelo quê? Pela união das mãos em frente a testemunhas e reconhece que ali está sendo feita uma aliança. Mas a aliança é o quê? Colocar um anel do dedo? Não, a aliança é o empenho da palavra dizendo, até que a morte nos separe. De preferência do outro, né? Ele não quer ir. Ok? 28. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e deverá casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá se casar com a esposa do seu pai, pois isso desonraria a cama do seu pai. Deuteronômio 23. Nenhum homem cujos testículos tiverem sido esmagados ou cujo membro viril tiver sido amputado poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, nem nenhum dos seus descendentes até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita, nem nenhum dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, contrataram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, em Arã, na Araim, e pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, o seu Deus, ama vocês. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não rejeitem o Edomita, pois ele é irmão de vocês. Também não rejeitem o egípcio, porque viveram como estrangeiros na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um dos seus homens estiver impuro por causa de poluição noturna, ele sairá do acampamento e permanecerá fora. Ao entardecer, se lavará, ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determine um local fora do acampamento onde possam evacuar. Como parte do seu equipamento, tenha algo com que cavar e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Eu acho lindo isso aqui. Deus ensinando. Lembra que a gente falou? Deus ensinando até o povo. Como que eles... Olha a higiene. Olha a higiene. Eu sei que é uma coisa muito constrangedora muitas vezes para nós, né? A gente fica muito constrangido. A gente que está sentindo a caatinga do outro. A gente que fica constrangido de falar para o outro. O outro que está fedendo não sente. Aí, só que é uma coisa muito tranquila. Deve ser uma coisa muito tranquila. Muito bem resolvido para nós. Por quê? Porque muitos... A gente sempre tem que ver o seguinte, olha. Muitos não tiveram família. Quem estava ensinando isso aqui? Deus. Um Deus ensinando um povo. Um pai ensinando um povo. Esse povo está agora aprendendo a conviver como família, a ser limpo, tomar banho, se lavar. Muitos de nós não tiveram isso. Por isso que vão no banheiro, se limpa e deixa o papel higiênico aberto, anunciando a obra.
E aí fica o horror, um macaquinho que ninguém aguenta. Sabe, tem locais, você vai às vezes, né, em banheiros públicos ou banheiro de lanchonete, coisa assim, é um fedor horroroso. Por quê? Porque as pessoas não conseguem fechar o papel. Se limpar e fechar o papel, porque se fecha o papel, dobra 2, 3 vezes, não vai sair cheiro, é que nem fralda. Deixar aberta é um anúncio que a vila toda sabe, mas se fecha a fralda, diminui um pouco. Faz sentido? Quem é que ensinou? Eu sei. Talvez faltou. Mas aquilo que faltou no Egito vai sobrar em Canaã. Aquilo que faltou lá quando nós éramos gentil. Agora você é povo de Deus, você vai aprender. Por isso, temos liberdade entre nós. Obviamente, sempre em amor. Porque eu não vejo alguém instruído desse jeito para... Mano, olha só, deixa eu falar uma coisa para as irmãs aí, para os irmãos. Você tem que usar um perfume, viu? Os irmãos, assim, é garantido, ao menos garantir um Rexona, um negocinho, tá? Mas sim, andar cheiroso. E às vezes não tem. Ok, se não tem, aquele que percebe isso, sabe? Chega pro seu irmão. Seguinte, eu não quero falar muito, pastor, eu sinto constrangido. Chega com um presente, tá aqui, um tabu. Quem sabe aí a galera, como é que é uns sabonetes aí, era tabu, né? E alma de flores. Ainda da Clélia, já usou alma de flores? Não, a dona Clélia é jovem. Alma de flores não, isso é pra velha, né, dona Clélia? Mas olha só, a gente precisa ensinar, certo? Então chega por irmão, diz, irmão, olha só, tá aqui, quero te dar um presente de Rexona, te apresentar, tá? Usa. Às vezes a pessoa, não, sabe, ninguém falou, só acostumou, certo? E aí precisa de um irmão para redimir, sabe? As irmãs, olha só, um creminho, um perfume, sabe? Tem que cheirar, mas não cheirar a pele, cheirar essa coisa, às vezes o cabelo encebado, dá para fritar uns 2 ovos, se torcer já dá para fazer uns churros, pelo amor de Deus, sabe? Vamos lá, vamos para a limpeza, o povo limpo. Deus, pastor, que está falando sobre isso? Bom, é uma família, Deus está falando como deve fazer. Olha, cava um buraco, que nem gato, e depois tapa para não ficar fedendo, e depois vai se purificar, vai se lavar. Eu acho lindo isso na palavra de Deus, tá vendo? Acho lindo. Isso é uma liberdade. Então já falo aqui para você, irmão, nós somos um povo cheiroso. Não tem, nós vamos arrumar um. Arrumamos um perfume, arrumamos alguma coisa. Tá? Sempre tem alguém que tem alguma coisa. Eu acho muito isso, muito também. Eu sei que às vezes dar perfume para a pessoa é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes a pessoa interpretar a questão do cheiro, né? Um gosta mais desse jeito, outros não gostam. Mas para quem não tem cheiro de nada, tem cheiro de gente, daí dá uma coisa. Quem não, uma coisa é aquele que já tem, daí você não. A pessoa deve gostar de um tipo. Aquele que não tem nada. Isto aí, a dentista já se manifestou, aleluia. Cuidados também com o hálito, verdade. Aqui tem 2 coisas. Uma, a questão muitas vezes nunca teve a questão da orientação e da saúde bucal. Essa questão do hálito e a questão do cuidado da saúde bucal é uma coisa, eu, pela minha formação como psicólogo, aí tem várias interpretações muitas pessoas, você vai ver até pessoas bem instruídas, assim, com os dentes que parece os mísseis do Hamas caindo em Israel. É um para um lado, outro para o outro, um bombardeio. O negócio é horroroso. E aí tem muito esse aspecto, a boca da pessoa permitir ser invadida. E aí tem muito aspecto de uma pessoa, muitas vezes, né? Tem vários aspectos emocionais e traumas mesmo. A pessoa não se deixa acessar, porque é uma invasão. Só a pessoa invade, então ela vai falar, mas não vai permitir ser invadida e ficar vulnerável. Aí tem outros que tem a questão da tal da agulha, né? Porque o medo da agulha, claro, você pega a geração anterior, ou até mesmo a nossa, o que acontece? O serviço público, de certa miséria, pobreza, causa um trauma. Acho que esse negócio romântico, hoje, dentista, parece do Circo do Soleil, faz um malabarismo para chamar a atenção do querido.
e coisa e tal, e pique, e não sei o quê, e daí a criança nem sente, e tá vendo, e é maravilhoso. O negócio é traumático, colocava a criança numa cadeira elétrica e vinha com um negócio, arrancava sem anestesia mesmo, horroroso. Só criou um trauma disso, certo? Aí, então, tem várias questões, né? Só que assim, precisamos ter um cuidado com isso. Ah, vai ter o dia lá, esqueceu e tal. Mas olha só, entre nós, isso é um aspecto. A pessoa não foi ensinada, né? Outra, segundo, é preguiça mesmo, né? De escovar os dentes, tal, não sei o quê. E aí, beleza, a gente tem que ter liberdade de falar, de entregar um kit lá, ok? Irmão, cuide disso, tá? Cuide. E a melhor coisa é perguntar para o outro. Faça isso, assim, para eliminar, assim, ó, tu percebe? Percebe? Ah, percebe um mau hálito, irmão? Algum dia tu já percebeu alguma coisa? Por favor, me fala. Porque mau hálito é isso, né? Quem percebe são os outros. E a gente precisa ter gente sincera e amar tanto ao ponto de isso não ser um impedimento para a pessoa falar. Tá? Então, quem ama é aquela coisa, irmão, por favor, quando você vir alguma coisa na boca, ou no nariz, a gente fica com vergonha muitas vezes, né? Que a pessoa que falou isso, ó, tem um negocinho no nariz e tal. Mas é muito melhor quando acontecer isso comigo, se eu estiver falando com você e depois eu for no espelho e tem uma agulha no meu dente que você não falou, eu vou ficar bravo com você e vou falar que você não é meu irmão. Né? Você tem que falar, irmão, olha só, tem uma coisinha no dente. É um feijão de 15 dias, mas tá ali. Então, assim, fale, sabe? Vamos amar, vamos desenvolver virtudes de redenção de uma família de quem não teve. Amém, irmão? Eu quero um negócio mais técnico. Chega para minha esposa, Luana, e uma limpezinha, né? Não quero fazer com ela. Vamos aqui no lugar, tem um lava-jato bom, a gente dá um jeito também, tá? Mas, amém, irmãos? Amém? Uma família, aleluia. Você consegue ver uma família? Você consegue ver um Deus cuidadoso, como um pai instruindo o filho? E somos nós, tá? Então, homens, mulheres, irmãos, jovens, banho, desodorante, roupa, meia, é um dia que usa, e aí coloca para lavar. Outra coisa, o que é o chulé? É o suor do pé, que não transpira, aí fica ali, esse suor vai gerar uma substância que vai grudar na pele, que se chama, vulgarmente, se chama macuco. O macuco, ele vai estar ali aquecendo, são células mortas, que aquecidas, tem um cheiro, qualquer coisa que fica aquecendo dá um cheiro. E esse cheiro impregna no calçado. Depois que esse cheiro, às vezes as pessoas acham que depois que impregnou o chulé no tênis, pode tocar fogo. Ou dá lá pro Léo e tenta salvar ainda, ver se o Léo e a Simone conseguem salvar lá. Mas é horroroso. Tá? Então, assim, depois que pegou, esse negócio molhou o tênis, e daí secou, meio que não secou, esquece, vai dar o horror. O que faz? Talco todo dia, porque o talco vai deixar o pé seco. Não é o talco por cima da meia, é o talco no pé, que até chegar na meia já chegou o chulé. Então é talco no pé, passa bastante dentro dos dedos. Passa bastante dentro dos dedos, na sola do pé e em cima, bastante. Certo? Beleza. Aí coloca a meia limpa. Certo? E aí vai fazendo isso todo dia. Quando perceber que já tá muito tempo durante o dia e com a mesma meia coisa, ou troca de meia ou passa mais talco. Que depois que pegar. O Léo deve receber cada coisa horrorosa, né, Léo? Não, imagina, né? É horroroso. Né? E é por conta disso. E às vezes ninguém ensinou. Eu sei disso. Irmãos já, há anos atrás, chegaram para mim, irmãos disseram, eu tenho chulé. Sim, mas vai ter. Mas por quê? Porque sua o pé. Outra coisa, irmãos, vamos ajeitar o português aqui. Eu incorro, claro, falando bastante, incorro muito, mas assim, eu tô soando. Não, então você é uma trombeta, irmão. Soar é barulho, é emitir um som. E suar é de suor, tá? Então eu tô suado,
Eu suo, S-U-O, eu suo bastante. Aí eu sumo, não é eu sou muito, porque isso não é uma corneta. Tá bom? Amém. Pedagógico. Amém. Redentivo. Aleluia. É um povo sem chulé, um povo cheiroso. Aleluia. Um povo cremoso. Um povo cheiroso que passa creme também, cremoso. Aleluia. Eu lembrei agora. As mulheres, compram, para que você, homem, compre um creme da Vitória Secret para tua esposa. É bom aquele cheiro da Vitória Secret. Vamos para ela, aleluia. Um povo cheiroso, amém, que saiu do Egito, que não tem cheiro de cebola e nem alho transpirando, mas tem cheiro de leite e mel, aleluia. Monange com mel, amém. Eu só vejo um Deus e um pai e uma grande família sendo redimida do Egito, aleluia. Todo mundo cheiroso, então próximo culto, aleluia. E hoje mesmo, né, em casa, glória a Deus. 23:12. Determine um local fora do acampamento onde que possam evacuar. Como parte do seu equipamento, olha, equipamento. Tenham algo com que cavar e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes, pois o Senhor, o Deus de vocês, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento deverá ser santo, para que ele não veja algo desagradável no meio de vocês e se afaste. Meu Deus! Deus dá bola para isso. Está dizendo que Deus andava no meio do acampamento. E hoje quem é o templo do Espírito Santo? Então, cuidado do templo, porque de repente do templo ninguém quer habitar. Amém? Eu acho lindo. Meu Deus, nunca me saltou aos olhos isso aqui. Pois o Senhor de vocês anda pelo seu acampamento. A gente diviniza isso e parece que celestializa isso e parece que não tem nada a ver. Mas Deus está dizendo, eu quero pureza no acampamento. Amém? Então, irmãos, banheiro. Outra coisa, meu Deus do céu. Banheiro mesmo. Troca, coloque. Quando você percebe que não tem um saco lá no lixo do banheiro, não toque papel lá dentro. Enquanto não tiver um saco, meu Deus, como é que vai fazer depois? Quem é que lava? Desculpe se tem alguém almoçando aí, tá? Eu preciso falar isso aqui porque a palavra está conduzindo. Amém? Saquinho de lixo, coloca lá, fecha bem, tira o lixo, o orgânico, o lixo seco. Amém? Nós somos um povo cheiroso, que bonito nós já somos. Se um escravo se refugiar entre vocês, não entreguem nas mãos do seu senhor. Deixe-no viver no meio de vocês pelo tempo que desejarem em qualquer cidade que escolham. Não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultural. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois ambos são detestáveis ao Senhor, o seu Deus. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, por alimento, ou por qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo que fizerem na terra em que vocês vão entrar para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore em cumprir, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Se, porém, você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a própria boca você fez espontaneamente um voto ao Senhor, o seu Deus. Irmãos, essa questão de prometer, iniciar um jejum, dizer que vai fazer. Pastor, mas eu não consigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando é que você vence o jejum? No primeiro dia. Quando você declara, quando você determina quanto que você vai comer. Porque se você eu vou fazer até quando der, vai dar até meio-dia. Entendeu? Sim, porque você tá a tentação o tempo inteiro ali. Será que deu? Mas eu tô sentindo fome. O que você acha que vai sentir durante o jejum? Mas tá doendo o estômago. É óbvio que vai doer, porque o estômago tá desse tamanho e vai ter que começar a comprimir. Assim como a gente fica com dor no estômago quando come demais, fica com dor no estômago quando começa a reduzir o estômago. Por isso que fica roncando, pedindo comida, a carne gritando. E aí a gente vai submetendo. Amém. Então, assim,
votos ao Senhor. Faça, cumpra. A pessoa diz, meu Deus, virou crente faz 15 dias. Aí quero fazer 7 dias na água. Fiz, só se for dentro da piscina, porque tu não aguenta meia hora. Então faz, sabe? É um processo. Então, beleza. Faça o primeiro, eu vou fazer uma refeição por dia. Beleza, ok, faça lá no meio da tarde, que daí equaliza e tal. Vai, peça orientação, faz gradual, ok? Mas esse negócio de sempre prometer e nunca cumprir, nunca concluir um jejum, sabe, se responsabiliza com uma oferta, se responsabiliza com uma primícia, e nunca nada, ok, um desajuste, uma coisa assim, mas nunca, a pessoa promete várias coisas e não cumpre. Deus abomina esse tipo de coisa. Amém? 24. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer todas as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em uma cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que reprova, ele escreverá à mulher uma certidão de divórcio. Entregará a ela essa certidão e a mandará embora. Se depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem e o segundo marido não gostar mais dela, este escreverá uma certidão de divórcio e a entregará a ela e a mandará embora. Se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que foi contaminado. Ele é detestável para o Senhor. Não tragam um pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Não tomem as 2 pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de subsistência do devedor. Se um homem for encontrado sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando como escravo ou vendendo, o sequestrador deverá morrer. Elimine o mal do meio de vocês. Nos casos de grave doença de pele, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes levitas. Sigam cuidadosamente o que eu ordenei a eles. Lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho depois que vocês saíram do Egito. Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele oferecer a você como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o manto dele dado como penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Não se aproveite do trabalhador pobre, necessitado, seja um irmão israelita, seja um estrangeiro que vive em uma das suas cidades. Paguem-lhe o salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Caso contrário, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tome como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. Por essa razão, ordeno que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Assim o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colher as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Por essa razão, ordeno a vocês que façam tudo isso. Deus dizendo aqui para cuidar do estrangeiro, né? Acho lindo isso. Lembrando, porque um dia foram vocês que precisaram, né? Então, assim, acolha o estrangeiro, cuide do estrangeiro, não coloque carga pesada sobre ele, né? 25. Quando 2 homens se envolverem em uma briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado
merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado na sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente o israelita. Não amordassem o boi enquanto estiver debulhando grão. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primogênito que ela tiver levará o nome do irmão falecido para que o seu nome não seja apagado de Israel. Aqui Deus está dizendo sempre para manter a linhagem, tá? Então, era um parente que resgataria, era um parente que se casaria, ok? Para manter a linhagem. Porque Deus está perpetuando um povo, senão esse povo desfaria. Imagina, faz aliança com outros povos, se mistura tudo, não tem mais uma raça pura, ok? O primogênito, 6. O primogênito que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se todavia, ele não quiser se casar com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido se recusa a dar continuidade ao nome do irmão Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e falarão com ele. Se ele insistir em dizer: eu não quero me casar com ela, a viúva do irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele e cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. A descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Viu por quê? Porque era para fazer. Aí a pessoa não aceitou. Isso era uma desonra em Israel. Tá vendo? Pastor, mas olha só, não é obrigado. Era obrigado? É obrigado. Tá, e daí se não acontecesse? Bom, então seria uma desonra para Israel. Sobretudo, qual é o princípio aqui? Responsabilidade. Tá vendo? Uma família de responsáveis. Então, quem não tem responsabilidade seria desonrado. O povo, pessoa que não se tornou responsável pelos seus irmãos, não tinha a mesma honra que os outros. Ok? Então, hoje, qual é o desejo de Deus? Uma família de responsáveis. Responsáveis. Em cuidar dos irmãos, em apacentar, abrir a sua casa para receber alguém, aconselhar, investir. É isso, uma família de responsáveis. Onde tem a vida em comum e um cuida dos outros pelo propósito de Cristo. Amém? Independente das nossas prioridades, das nossas vontades. Que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Ok. Isso é uma família responsável. É isso que Deus está falando aqui. 11. Se 2 homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem-lhe a mão. Não tenham piedade dela. Não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Lembre-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e atacaram todos que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os seus inimigos ao redor, na terra que ele lhes dá, para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Deus estava falando que quando encontrasse os amalequitas, era para acabar com eles. Por quê? Porque eles não tiveram dó. Quando eles estavam voltando, estavam fracos, né? No caminho do deserto, fracos, bateram contra eles, não tiveram honra de lutar com honra, deixar o povo se defender. E Deus abominou isso. Eu disse o seguinte: quando vocês pegarem eles, não deixa nenhuma unha. Vocês vão se vingar deles. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, olha só, agora falando quando entrar na terra, na promessa, certo? O seu Deus dá a vocês por herança e dela tiverem tomado posse, lá tiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo em uma cesta.
Então, pega uma porção, os primeiros frutos. Depois deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor nos deu, conforme prometeu aos nossos antepassados. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente ao altar do Senhor, o seu Deus. Então, vocês declararão diante do Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente. Ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a nossa opressão. Por isso o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais de maravilhas. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra onde fluem leite e mel. Aleluia. Por isso, agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Tá vendo a representação aqui? Que o Senhor é o primeiro. Põe uma cesta diante do Senhor, o seu Deus, e prostrem-se diante dele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todo o bem que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam até ficarem saciados nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi nada na porção sagrada enquanto estive de luto. Nada retirei dela enquanto Voltou para vocês? Voltou? Maravilha. Terra onde flui leite e mel. O Senhor, o seu Deus, ordena a vocês hoje que sigam estes estatutos e ordenanças. Aleluia. Viu agora que ele diz quando chegar na terra prometida, né? O Senhor, o seu Deus, ordena a vocês hoje que sigam esses estatutos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o Deus de vocês e que andarão nos caminhos dele, que guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e vocês lhe obedecerão. Hoje o Senhor declarou que vocês são o povo dele, um tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações, que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Aleluia. Amém, Senhor Jesus, queremos te agradecer porque nós somos esse povo. Nós somos a nação santa, uma propriedade exclusiva do Senhor, um tesouro pessoal. Aquilo que era promessa do Velho Testamento, o Senhor cumpriu em nós. Pela fé, nós somos feitos filhos de Abraão. E hoje essa nossa cultura, o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor, nosso ajudador, nosso conselheiro, maravilhoso conselheiro. O nosso Pai, que é eterno, nunca mais seremos órfãos. O nosso príncipe, que estabelece paz no nosso coração. Somos gratos a Deus, porque o Senhor nos tirou do Egito. E o Senhor está nos revelando a tua bondade por meio da sua palavra, nos ensinando a vivermos uma vida santa, uma vida diante do Senhor, que não tem base na justiça humana, tem base no favor, na justiça do céu. Dê-nos, ó Deus, o teu Espírito, sobretudo, dê-nos o teu Espírito, o Espírito da mensagem, o Espírito da palavra. Nosso coração seja moldado pela tua palavra, moldado pela tua mensagem. Sejamos afetados no nosso interior. A nossa mente, ó Deus, seja, ó Deus, lavada
seja limpa de toda impureza do mundo, de toda interpretação errada, de tudo aquilo que corrompe os olhos. Os nossos olhos são olhos santos, são olhos puros. A gente vê, ó Deus, a tua bondade, o zelo, o encargo, o coração do outro, até mesmo na repreensão, ou melhor, na repreensão. Os nossos olhos sejam afetados, nosso coração seja afetado, e vejamos a tua bondade, ainda que em momentos, situações dolorosas, ainda que em momentos de escassez, ainda que não seja feita a nossa vontade, mas vejamos a tua vontade soberana, pois os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Os desejos do Senhor são melhores que os nossos. Teu coração é o coração de um pai, estabelecendo uma família para viver a realidade, a bondade, a graça dessa mesa, dessa partilha. Nos ensina a ser teu povo, nos ensina a relacionarmos com o teu povo. Somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos revelado. Já não somos mais os mesmos. Nós somos satisfeitos. Somos satisfeitos porque temos o Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Grato por estar com você aqui. Amém. Pela honra. Grato pelo zelo, pelo encargo de ser edificado, pela palavra. Amém. Grato pela sua vida, por todos os irmãos que têm servido tanto, né? Cada culto, cada celebração, cada GC, os irmãos que abrem a sua casa, os irmãos que lideram, os irmãos responsáveis. Grato a cada um de vocês. Cada irmão que serve, sabe, estamos servindo ao Senhor. Amém. Uma família de responsáveis. Amém. Diga, Senhor, eu me coloco nesse lugar de responsabilidade. Amém. Eu assumo a responsabilidade. Uma família de responsáveis sempre foi o desejo do Senhor. Amém. Não sei se está chovendo aí onde você está. Aqui está chovendo bastante. É gostoso, né? A chuvinha, estávamos precisando, né? Deu dias aí de fornalha, agora de dilúvio. Vamos andando de fornalha e dilúvio. Amém. Aleluia. Sabe, essa é justamente isso, para que tenham frutos viçosos, né? A melhor colheita vai ser quando tem bastante calor e bastante chuva, ok? Então, assim, se dá chuva, calor, esse verão, chuva, calor, a gente vai ter aí os nossos fazendeiros, o pessoal do agro, aí vão ter frutos viçosos, colheita viçosa, vai ter um ano abundante aí para o nosso estado, para o nosso país. Que a bênção do Senhor repouse sobre a nossa nação. E nunca falte pão, nunca falte alimento. Amém? Seja você fértil. A grama do garden também vem a mil. Aleluia. Um garden bem verdinho. Amém? Um green garden. Amém? Graça e paz. Boa tarde para você. Bom trabalho. Bom almoço para aqueles que vão almoçar. Amém? Inspirados, né? Numa mesa posta de valor, de honra. Um desodorante, um cheiro, um bom banho, um perfume. Você é do povo de Deus. Gente bonita, cheirosa. Amém? E cremosa também. Amém. Boa tarde. Amém. Nos vemos amanhã. Graças a paz, queridos. Amo sua vida. Tchau.